Tá aqui no Centro Cultural também, e na Jardel Filho especificamente, tem uma história que desde 1990, quando eu vim para São Paulo a primeira vez, tentar ser bailarino profissional, na verdade, eu tinha 18 anos, e o Centro Cultural era um lugar onde você conseguia acessar, como é até hoje, mas que você conseguia acessar informação sem custo. Ou seja, você tinha informação de qualidade e, de alguma forma, aulas, um certo fluxo de dados que, na época, não tinha internet, né? Em 1990, o pessoal estava chegando, a MTV aí era o grande lance que tinha na TV aberta, né? E as informações eram através de você ir atrás da própria informação, você tinha que ter essa disponibilidade e acesso. E o Centro Cultural era um lugar onde eu acho que todo final de semana eu estava por aqui de alguma forma. Nessa sala eu também vi, inclusive, a Suzane Yamauchi, com o Balé da Cidade de São Paulo, outros coreógrafos que eu começava a me interessar e a conhecer também um pouco daqui, sobre num espaço aberto também, não era uma apresentação só, era uma exposição de processo, então tudo aquilo para mim era muito essencial, até porque vindo de Florianópolis, tentar morar sozinho aqui, aluguel, São Paulo, 18 anos, blá, 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 profissional de dança, ainda nem um profissional exatamente, então ele se tornou um ponto de acesso a uma informação livre e vertical. Mas então esse lugar ele já faz em diversas fases minhas de forma particular e do próprio grupo como extensão, que no fundo se confunde muito com a minha trajetória, é um ponto bastante firme da nossa relação com a cidade de São Paulo e com a informação de geração de autonomia em termos de troca e de espaço para você poder publicar de alguma forma aquilo que você cria. Todo lo que se mueve. Lo que tiembla. Eu já coreografava, mas eu queria performar. Na época eu estava me dedicando a ser bailarino, então não tinha ainda esse lugar de direção. Depois as coisas viraram de um jeito muito forte e agora me vendo nesse lugar de gestão também, né, que não é só direção, você tem uma gestão de um projeto em vários sentidos, e você poder também estar aqui com esse olhar, não é só uma relação de afeto só porque isso é legal, é bom, olha só como é que a história aconteceu, mas é uma relação também de reinvenção de você mesmo, né? De você poder olhar através da dança do outro e também estar dançando lá sem necessariamente você estar dançando ou ser o seu projeto unicamente que está acontecendo, mas você conseguir também entender um pouco dessa vibração no sentido mais físico da coisa mesmo, dessa ressonância que se viabiliza através de redes e que isso é uma forma também de você estar se reinventando, renovando também, né? Se atualizando sem ser uma forma vampira de atualização, né? De você se aproximar de alguma coisa que você acha que é mais nova para tentar, de alguma maneira, criar novidade, que eu acho que não é o caso. Então, eu acho que estar aqui também com o projeto, ele me leva lá para 1990, e não tem nada a ver com superação ou reconhecimento, mas com uma ideia de envelhecimento também que para mim ela é importante, para você entender também o tempo das coisas, né? Porque eu acho que a gente, por uma série de questões, o corpo tem uma perda de si, né? Tem uma perda do corpo enquanto você
vai envelhecendo em vários sentidos, né? Celular, de memória e por aí vai. Afetiva, de pessoas que você nunca mais vê, de questões que você às vezes esquece, a própria relação com a história, que às vezes ela vem muito forte, como está acontecendo agora em outros aspectos, mas eu acho que é um lugar de você olhar para o tempo, né? Então, estar em instituições que se mantêm vivas através da troca das pessoas que a fazem acontecer é também um modo de você se voltar para a existência de um jeito recíproco e também se sentir abraçado por ela, né? E partindo desse pressuposto que o corpo ele é começo e fim de todas as coisas, né? Onde todas as coisas de alguma forma se alteram, se emancipam ou acabam, e que ele tem um limite, né? Ele não transcende alguns limites, mas que essa outra rede que a gente cria faz com que alteridades o tornem transcendente nessa relação, não nele mesmo, mas naquilo que ele, através dessas redes, consegue formar. E a ideia de coreografia me traz também essa ideia de alteridade, ou seja, a coreografia como outra coisa que faz você manifestar de alguma forma possibilidades desse corpo que sem essa ideia de coreografia ele não faria, e que a liberta inclusive da própria dança, onde dança e coreografia não são necessariamente coladas. Por isso que elas são e nem são a mesma coisa. Então elas são coisas diferentes. Sendo coisas diferentes, elas podem ser articuladas de várias maneiras. E a coreografia em si, aqui no Centro Cultural, ela é algo muito vivo, né? Ontem mesmo, quando eu vim assistir, tinha 3, 4 grupos já dançando coreografias diferentes, de modos de operação diferentes. A maneira de se relacionar e de se organizar é diferente, a geração de espelho através do reflexo do vidro de formas diferentes. Então, é muito interessante olhar a coreografia por esse lugar e não por um lugar de hierarquia de valores estéticos vinculados a algumas ideias de clichê, né? Se eu faço uma coisa assim, assim, o que significa isso? A gente se sente até mal de fazer, e algumas assim, porque isso não é espontâneo, entre aspas, né? Então, falar sobre coreografia também é voltar a falar sobre a ideia de espontaneidade, sobre construção, sobre esse artesanato gestual, sobre esse desenho, né, de fazer as coisas. E é um pouco essa convergência de instâncias que tem a ver com o singular e o coletivo também, né? Porque a coreografia também dançar junto, fazer todo mundo o mesmo passo. E uma coreografia não é só feita do movimento do corpo, músculo esquelético, mas feita de som, feita de palavra, feita de pensamento, né? Feita de convocações emocionais, são várias camadas. Mas sempre me interessou o ruído, assim, a relação entre fragilidade e força, aquilo que, para necessitar de equilíbrio, precisa estar vivo, você precisa ter movimento, como qualquer forma viva, né? Mas isso poderia ser muito básico de falar. Mas na hora de você estetizar isso, aí vem grandes problemas, né? Porque aí, tornando isso tema, você fecha e aí você não se transforma naquilo que de alguma forma te interessa. Você cria uma mensagem para falar sobre aquilo. Então, falar sobre aquilo não é necessariamente aquilo. Então, na verdade, o meu interesse sempre foi fazer com que a ideia de comunicação fosse a própria coisa. Porque se você não pratica e você não se transforma a experiência disso, você não vai entender, inclusive, os próprios desvios. Porque na hora que a gente pratica, a gente acaba indo, às vezes, para outros lugares. Você acaba sentindo os seus limites em outro nível de gestão mesmo. E com isso, acho que dentro da nossa trajetória, a gente foi estendendo o corpo para pensamentos de tecnologia e para conceitos de artes vivas, mesmo como o corpo voodoo, que é uma ideia de que o corpo o bailarino é o boneco, o movimento são as agulhas, e o objeto do feitiço seria o corpo do espectador. Esse conceito vem lá de 98,
99, 2000. Hoje, já a própria ideia da palavra voodoo ser parte da filosofia africana, por exemplo, já teria que ser revista em vários ângulos. Então, é interessante colocar esse lugar e como que se atualiza essas questões e de que forma que você também se responsabiliza por aquele termo, mas o enxerga não como algo fechado, mas como algo que movimenta a gente até hoje. E que a gente chegar na tecnologia das quedas, por exemplo, numa relação direta com o videogame, mas eu não queria imitar o videogame, algo que teria que acontecer naquele corpo, que de alguma maneira o trouxesse para uma outra possibilidade de invenção. A gente cria um conceito e de alguma forma ele está incorporado em uma ação, e essa ação ela acaba reverberando para várias outras coisas, não tem só a ver com o corpo caindo, mas tem a ver com a maneira que a gente lida com o peso, que hoje, por exemplo, nessa evolução, não sei se eu já estou fugindo da pergunta, mas é que não tá não. Ele já se transforma numa ideia de síntese gravitacional. E aí ela engloba várias coisas. Então eu considero que todo corpo humano é um sintetizador de gravidade. Virou o cerne de algumas questões, de todas as questões, no fundo. Então sempre que tem dúvida, pergunta para a gravidade, é um clássico que a gente fala. Está em dúvida, pergunta para a gravidade que ela responde. O que está acontecendo, ela está ali. Então você vai para a sua presença de forma instantânea, né? A gente vai sentir o peso. Tipo, isso aqui é um desenho gravitacional dele, por exemplo, todo desenho de gravidade. E isso não vai diferir, isso vai atravessar todos nós em qualquer circunstância. Se você estiver disposto a entender tecnologia como o nosso pensamento, de alguma maneira, objetificado em outras questões, você considera que isso também é seu corpo, também é seu pensamento, o pensamento ocidental, de ciência, e aí você vai fazer críticas a isso, você pode ampliar isso. Então, acho que a tecnologia sempre me pautou como um recurso do corpo, e de alguma forma não só do corpo, mas como um recurso da nossa manifestação coletiva de constatação dos nossos problemas e, de alguma forma, de invenções, né? Então, a tecnologia tem muito a ver com invenção. Então, acho que ela cruza muito com a criação nesse sentido. Então, ciência e arte, acho que elas, cruzadas através da tecnologia, elas se encontram muito bem e se fortalecem. A própria coisa na dança ocidental, por exemplo, a sapatilha de ponta, é uma tecnologia incrível. E ao mesmo tempo rústica, né? Mas é uma tecnologia incrível para o cara criar uma ideia de leveza através de um sapato que você sobe nas pontinhas do pé, quase morre, fica lá, está quase morrendo, mas está leve, né? Tipo, a ideia de leveza. Então tem uma assimetria de associações que é bem interessante e que só se dá na nossa manifestação cultural, uma tecnologia biocultural física. E com isso a gente pode pensar da sapatilha de ponta ao vídeo, a vários tipos de extensões que fornecem sintaxes parecidas, mas de ordens diferentes. Então essa era uma grande pergunta de como fazer uma coreografia sobre a espontaneidade das coisas que se auto-organizam coreograficamente, bando de pássaros, rebanho, células, nossa própria maneira de lidar. É uma coreografia que se autorregula. E a cibernética veio trazer um pouco sobre autogestão e retroalimentação, mas a programação, ela trouxe isso para a sala de casa, ou seja, quando eu faço uma programação em processing, aí tem os desenhos que começam um algoritmo, né? Você vai programando lá o algoritmo e ele é uma coreografia. Como é que você está vivendo esse momento tão difícil? Estou vivendo mal. Estou vivendo mal. Eu tenho pensado também que nesses momentos onde a gente tem uma crise muito grande, e eu acho que é uma crise do subjetivo, na verdade, para mim também. Tem a ver com uma crise dessa... É uma crise do subjetivo e da linguagem. Não necessária, ela é ruim porque ela está fazendo muitas coisas ruins, mas é também um momento onde há separações de coisas. E é uma crise da linguagem porque a gente não separa mais ficção de mentira. Eu acho que tenho me interessado contrapor ficção à mentira, porque a ficção é essencial para a nossa criação de uma realidade sadia, mental e fisicamente, porque senão a gente não tinha imaginação enquanto objeto biológico.
Então a imaginação é vital para que você saiba que essa escada não é mais uma maçã, ou não é, você tem que andar lá com cuidado para descer, você virtualiza as coisas, né? Você coloca, vou subir a escada, é o mesmo que você imagina para escrever sobre um mundo onde as flores são não sei o que, sei lá, sabe? Para você criar mundos imaginários mil. Então é a mesma coisa. Então eu acho que é uma crise da subjetividade que por algum motivo ela vem sendo esmagada porque ameaça outras condições e que do mesmo jeito ela também ela faz com que a gente perca a autonomia, né? E isso de alguma forma dá força política às próprias questões neoliberais, às próprias questões desse absolutismo binário, porque no fundo acho que é um certo desespero desse lugar que começa a ser espalhado para que ele consiga ter poder. Eu acho que alguns populismos estéticos também nascem da gente fazer um fetiche do nosso desespero e aí você coloca ele para o gringo como uma vacina dos problemas mundiais. Então ele olha aquilo ali, ele já curtiu um pouco aquele, que foda que está acontecendo, isso vai em casa, tudo bem. Isso não significa ser isentão, tem que ter muito cuidado nesse sentido, porque às vezes eu fico pensando, não, cara, o negócio agora é sair e quebrar tudo e tal. Talvez seja, eu não sei, é porque também pensando em, como é que você vai quebrar tudo de muleta, filhinho? Você quer quebrar tudo, quer fazer a punk bem louca, vai jogar, vai quebrar tudo, mas como é que você vai fazer isso? Vai pegar sua muletinha, vai bater na polícia, polícia malvada, o que você vai fazer? Tipo, é uma coisa bem prática, né? Então, se você está na saída de emergência, consegue abrir a portinha? Às vezes eu tento fazer com que esses lugares de perda eles migrem mais para a melancolia do que para a tristeza, e que dentro da melancolia eu consiga ter sinuosidades estéticas que me fortaleçam, né? Me façam sentir que é possível outras possibilidades, senão você não vê muita graça nas coisas, né? Então acho que isso tem a ver diretamente com uma fragilidade particular de hoje, especificamente, o lance de ter a perda auditiva e as coisinhas nos ossos que vão surgindo aí e me alugando um pouco, mas que isso também às vezes pode ser um símbolo da nossa própria fragilidade enquanto nação hoje em dia, ou enquanto vários modos de operar. A gente tem pequenas coisas que cansam, né? Então é tentar fazer com que a exaustão não te corroa a ponto de você não poder fazer aquilo que te dá mais capacidade de, inclusive, deixar um mínimo de um vestígio que você gostaria. Acho que quando a gente vai ficando velho, vai pensar, o que eu fiz nesse rolê? E aí volta para a questão, vou dar com a muletinha, o que eu vou ficar em casa, vou me encolher na minha proteção, porque de alguma forma eu tenho vários privilégios, né? Tipo, como é que eu... Então eu vou dormir, porque quando eu acordar vai que melhorou alguma coisa, né? Que é aquela do clássico, né? Tipo, vamos dormir uns 3 dias, vamos dormir uns 30 anos, né? Para ver se melhora. Mas tenho pensado nisso, né? Em poder me expandir nesses lugares, assim, que por isso que eles têm que continuar existindo. Talvez por isso que a gente fique tão desesperado com esses ataques todos, né? Porque esse cerceamento da liberdade, da autonomia desses lugares, ele faz com que quem não tenha esse soco, né? Esse lugar, pode semear a brutalidade, entendeu? E aí realmente a gente não tem muita esperança senão a guerra. E isso é ruim.